Olá, bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos gravando aí a última aula do módulo 4, tratando sobre licenciamento ambiental. Nós hoje vamos ver 4 aspectos do licenciamento ambiental e nós vamos fazer também a atividade, que é a atividade avaliativa, um dos programas. Então, você já conhece, para quem é da Bahia aqui, o sistema, fez a primeira aula lá, o cadastro. Primeira coisa é fazer o cadastro no sistema e depois é fazer o CEFI, como vocês aprenderam aí, fazer o CEFI. E hoje nós vamos fazer o cadastro da empresa para realizar o licenciamento, dentre outros aspectos do programa que nós vamos ver aqui. Então, agora nós vamos pegar aqui um requerimento de licença, pronto, para poder a gente começar a consultar, Como esses trabalhos aqui alguns já estão prontos, mas aí vocês vão ter a noção do que é para fazer. Então, beleza, primeira coisa, você fez o CEFI daquela propriedade onde vai ser feita a licença. Se for um licenciamento em zona rural, se for zona urbana, tem diferença, Então, nós hoje vamos trabalhar o licenciamento rural e urbano. Então, aqui eu vou consultar o requerimento, certo? Vou consultar o requerimento de um trabalho de uma indústria em uma área rural. Então, aqui é o número do requerimento. E aqui é a situação que está. O requerente é seu Valdemir Pereira de Oliveira, certo? E aqui tem que cumprir as etapas. Essa empresa, a Paudemba, ela já está cadastrada, certo? Então aqui o que é o requerimento? Tem 7 fases: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, primeira coisa, ele vem fazendo a pergunta, é como se fosse fazer o CEFI, mas aí já vem a pergunta diferente, o empreendimento possui trâmite no INEMA? 2. Solicita para esse empreendimento a transferência de titularidade? Não, Então você avança. E aqui você tem outras perguntas, A fase 2. Renovar ou alterar a licença. Aí você vai marcando. E aí você avança. Eu trouxe essa informação porque a gente não está usando mais esse requerimento, porque aqui foi feito no município e estava pleiteando pelo estado. Então, como o município tinha capacidade de fazer a licença, então foi feito pelo município. Então tá aqui, são as perguntas desse questionário. A 2. O empreendimento ou atividade necessita de autorização para procedimento especial de acordo com o previsto no decreto 17.976, aplicável à agricultura de cerqueiro, pecuária extensiva, agricultura irrigada ou silvicultura. E aí você vem marcando sim ou não, o empreendimento ou atividade está em processo de licenciamento. E aí você vem marcando. De acordo com a resposta, e aí vem aqui, lá na hora do diagnóstico, você vai botar: esse empreendimento faz captação de água de chuva, faz captação de água pluviométrica, capta água subterrânea, é superficial. E aí você vai ter que fazer o quê? Ir lá no local aonde você capta a água. Então você vai marcar um ponto com o seu GPS, anotar na sua caderneta, para poder você ter esses dados. Então é importante que você faça isso. Você vai precisar
outorga é preventiva? A captação de água é em barragem? Você fez o barramento? Qual a finalidade do abastecimento? E aí você vai botar: o abastecimento é industrial? Informe a vazão. Então você tem que medir a bitola da entrada do cano e também fazer uma medição. Se for uma grande quantidade, você vai ter que medir a vazão daquele riacho, daquele rio. Pronto, então aí você preencheu já essa parte aqui. Existe ou existirá no empreendimento lançamento de efluente e corpo hídrico? E se aplica o lançamento no oceano? Sim ou não? Não. O empreendimento terá aproveitamento de potencial hidrelétrico? Não. O empreendimento ou atividade possui processo de Agência Nacional de Água? Não. E aí você continua. Você precisa de algum ato florestal? No caso aqui, se você for fazer algum desmatamento, você vai precisar fazer o inventário florestal. Então, se você botar sim, você pode estar abrindo nova aba. Haverá atividade envolvendo a fauna silvestre? Sim ou não? E você aqui abre atenção. Caso solicitação, identificação da resposta no item 1 altera todas as necessidades do empreendimento, a pergunta 2 não deve ser respondida. Caso a pergunta 1 não se aplica ao empreendimento, responde apenas a pergunta 2. Vem o porte do empreendimento, a licença de operação, de implantação ou de localização. Aqui é o porte, né? Que é o porte do empreendimento, a quantidade da capacidade do volume da matéria que vai ser produzida. E cá é a classe. De acordo com o número que você colocar aqui, ele vai alterar cá a classe do empreendimento. Então você, quando vê a resolução lá do INEMA, a gente falou sobre isso no decorrer desse curso, isso aqui ele vai alterar maior que, menor que. Então, de acordo com o tamanho, você vai alterar a classe do empreendimento. E aqui você vai clicar operação e aí você vai botar declaro ser verdadeiras as informações. E aí você vai estar ciente da falsidade qualquer. E aí você vai colocar OK. E você vai abrir o espaço dos estudos que você vai colocar aí na frente. Então vamos ver outro requerimento, né? A gente vai fechar aqui esse requerimento e a gente vai ver outro requerimento aqui para que vocês possam ver melhor. Então é importante aqui ainda então aqui para vocês saberem o que é necessário, né? Então veja aqui o que é necessário se você vai cadastrar uma empresa. Primeira coisa, CNPJ. Você vai cadastrar o CNPJ, vai anexar o CNPJ, fazer um print lá da página do CNPJ na internet, colocar o nome da empresa certinho, a data de abertura, o nome fantasia, a inscrição municipal, a inscrição estadual. Se não tiver, você bota X, mas geralmente tem. Se você não sabe, você pergunta ao cliente, certo? E aí você avança para o KNAI. Você aí vai alterar o KNAI da empresa, serviço de prestação serviço de preparação de terreno, cultivo, escolha, e você vai colocar os KNAIs de acordo com o código da atividade. Você vai olhar lá no CNPJ e você vai procurar, certo? Você vai procurar aqui, ó, indústria, e aí você vem procurar, certo? Você vai procurando aí a atividade, e aí vem quem são os acionistas da empresa. Você vai cadastrar, se tiver 1, 2, 3, você vai colocar o representante legal da empresa, CPF precisa estar cadastrado. Por isso que é importante estar cadastrado primeira pessoa, né?
lá que vai ser responsável. Depois as outras informações: telefone, endereço, todo o endereço certinho, e o procurador, certo? Ah, professor, me diga do início. Primeira coisa, se você vai fazer do início, você já fez o CEFI da propriedade. Se for zona rural, você precisa fazer o CEFI primeiro. Depois que você fazer o CEFI, você vai cadastrar a atividade. Você vem aqui e aí você faz novo, próprio requerente ou pessoa jurídica, e aí vem começar os dados, certo? Então, para você entender de novo, aí você vai sujeito à atividade de licenciamento. A gente vai fazer outro tipo de solicitação, que é a solicitação da regularização ambiental. Pronto. Então aí você vai clicar procurador da pessoa jurídica. Você é o procurador da pessoa jurídica. E aí você vem fazer o cadastro, como a gente estava vendo ainda há pouco, né? Faz tudo esse cadastro. Depois que você fizer esse cadastro, vou agora mostrar para vocês. Então, pessoal, depois que você fizer todo esse cadastro, a gente vai, né, fazer o envio de documentos, ok? Então a gente está vendo aqui, primeira coisa é o formulário de caracterização do empreendimento, né? Então você vai ver todo o formulário que é necessário: latitude, longitude, sistema de coordenadas, sigas, bacia hidrográfica, aqui é a caracterização da captação de água, subbacia do rio Pratigi, no Recôncavo Baiano, rio Serenhaém, a vazão. Por que a gente precisou pegar a vazão? Porque a gente tem que lançar aqui. Quantos dias vai ser essa captação? 12 dias. A vazão por hora, 12.260. E aí você vai ter que colocar as informações, preencher basicamente a informação. Então quando vocês for pegar os dados, vocês já sabem o que precisa. Então leva a prancheta, verifica a vazão, pega o ponto de coordenada, certo? Vai fazer uma medição depois da fábrica até o local, certo? Então voltando aqui, e aí o formulário de caracterização do empreendimento também vocês têm que fazer, tá vendo? Formulário de caracterização do empreendimento, abastecimento industrial, certo? Já está aqui, ó, cadastrado. Aí você vem agora fazer a caracterização industrial, dado do abastecimento contínuo, adicionais, tá aqui o arquivo que foi colocado lá, os adicionais, e aí a caracterização da indústria. E aí vem a área construída, além da área do empreendimento, né, da propriedade rural, 693 metros. Aí você tem que ter o projeto da área, o projeto básico, a área construída, e a origem da energia, concessionária pública, aquisição de terceiro, gerador, se tiver, termoelétrica, eólica. Então se tiver outra, vocês botam. Aí vem o tipo de substância que tem lá. Você tem que também clicar se tiver. Se não tiver, você segue. E aí, ó, sistema de tratamento, caixa de separação de efluente. A estação de tratamento tem sim, então você vai e marca. Fossa séptica, se tiver, marca. Tratamento de efluente em outra empresa, se tiver, você marca. E aí vem, ó, emissões atmosféricas, gases de combustão, pronto, tem que fazer. E aí
Pronto. Essa é a caracterização que vocês têm que fazer. Pronto. Agora aqui, ó, é os estudos que vocês têm que baixar lá. Os estudos que vocês têm que baixar na plataforma para vocês colocar aqui nesse espaço. Relatório técnico contendo croquis do sistema de captação e distribuição. Relatório técnico contendo croquis do sistema de captação e distribuição. Então, o uso de água. Tá vendo? Então, essa é a primeira parte. Descrição de tecnologia alternativa para redução de consumo de água e são adotadas no empreendimento. Isso aqui você vai fazer esse relatório, vai introduzir em PDF, vai fazer a descrição das tecnologias, não vai poder botar o estudo junto com o PGRS, nem com o relatório de caracterização do empreendimento. Ele tem que botar separado, eles não aceitam aqui no INEMA. Memorial descritivo do projeto contendo justificativa, descrição das demandas hídricas, com demonstrativo de cálculo, metodologia, parâmetros usados no cálculo de vazão a ser captada, dados dos sistemas de recalque, projeto técnico de captação de água. Então, você vê que complicou aqui. Então, essa parte de outorga, ou você vai terceirizar, ou você vai fazer a introdução desses estudos aqui. Mas tem tudo lá no site, certo? Tem tudo na nossa plataforma. Manifestação do município que demonstre conformidade com a localização do empreendimento, com a legislação aplicável ao uso de ocupação do solo. Aqui é certidão de uso do solo. Se o município, a Secretaria do Meio Ambiente ou a Secretaria de Obras tem que fazer a certidão de uso do solo. O projeto básico ambiental, vocês têm lá o modelo, está aprovado também, vocês vai e coloca também. Proposta de execução, componente de educação ambiental, que é o programa de educação ambiental. Vocês vai, coloca lá o projeto. Programa de gerenciamento de risco, aí vocês vai lá e coloca também. Comprovante de registro de cadastro estadual de atividades potencialmente degradadoras e utilizadoras de recursos CEAPED, emitido pelo INEMA quando couber. Aqui você vai fazer o cadastro dele lá na central do IBAMA, é o CTF, e vai entrar cá no site do INEMA, certo? Vai entrar no site do INEMA, vai fazer o cadastro CTF do empreendimento e vocês vão colocar os dados deles aqui e botar a senha, né? Pronto, tá vendo? Quando você consultar aqui, vocês vão gerar e vocês vão baixar o arquivo e vocês vão fazer o upload aqui, certo? Vocês vão fazer o upload e colocar, que a gente vai ver mais à frente aí. Classe 5 e 6. Então você vai botar aqui, nada mais é o registro do IBAMA. O seu registro aqui você vai fazer também um upload e vai colocar também. Relatório de cumprimento de condicionante estabelecida pela LI, acompanhado de documentos necessários. Aqui é um relatório se você já teve algum condicionante por algum outro órgão, você faz também. Relatório consolidado de todos os planos e programas executivos durante a instalação do empreendimento. Se você tiver, você coloca. Se não, você continua colocando o seu relatório do RCE aqui, ó. Relatório acompanhamento de execução de ações PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Aí você vem, também coloca. Programa de Educação Ambiental. Você vai e coloca o Programa de Educação Ambiental, o registro da propriedade que está aqui, responsabilidade legal, que é o seu CPF, né? CPF você vai e coloca aqui. Você vem aqui nessa parte, documentos de representação e coloca, ok? E aí você salva e aí envia documentação toda. Aí depois que você fazer esse envio da documentação,
você vai esperar o deferimento para gerar o processo, para ver se vai gerar o boleto. Outro requerimento. Momentinho, essa aqui agora. Então, depois que você enviou toda aquela documentação, certo? Aqui eu vou clicar aqui para vocês verem. Aqui eu não vou poder entrar mais. Só vai visualizar o requerimento. Aí você vai ver a fase que está. Quando você cumprir toda aquela documentação, você vai ver que o processo está formado. Cumpriu toda a documentação que o órgão exige, certo? Cumpriu toda a documentação, tudo, pagou o boleto, o seu processo é formado, ele está na diretoria esperando o deferimento para emissão de licença. Então nós vamos ver novamente nós vamos repassar isso para vocês entenderem melhor. Ok? Então pronto. Primeira coisa que vocês têm que fazer, faz o cadastro no sistema. É isso? Fez o cadastro, você pessoa física ou dono do empreendimento, fez o cadastro CEFI, propriedade rural, ok? Fez o CEFI, momentinho. Aí você vem incluir novo cadastro. Você vai, imóvel, assentamento, território tradicional, comunidades tradicionais, quilombola e outro, e clicou aqui, certo? Próprio requerente, pronto. Se é o próprio requerente, você começa a fazer a denominação da propriedade, certo? E aí você começa a fazer o cadastro do CEFI, certo? Bom, mas o interessante é que a gente não vai falar sobre o CEFI, a gente já falou sobre o CEFI. Se fosse o K, como tem lá a aula em São Paulo sobre o K, as pessoas que moram em São Paulo, as pessoas que moram em Minas Gerais, já tem um sistema em Paraná também, tem aulas aí no YouTube que vocês podem pegar à vontade, mas aqui a gente está falando dos estudos que é necessário no processo de licenciamento na Bahia e no Brasil. Então aqui a gente agora vai ver o cadastro. Então, primeira coisa é, se for licenciamento rural ou urbano, você vai clicar aqui. É você mesmo que é o requerente? Sim. E aí vem regularização ambiental do empreendimento, aí você vai clicar, regularização ambiental do empreendimento. Quando você clicar ali, você vai abrir uma aba para cadastrar o CNPJ da empresa, certo? Você vai cadastrar ali, não tem segredo. Você vai cadastrar, né, a sua empresa, então vai aparecer a aba de você cadastrar tudo da sua pessoa jurídica. Então primeiro você faz o cadastro da pessoa física, para depois o cadastro da pessoa jurídica, para poder você gerar o requerimento. Quando você gerou o requerimento, depois que você gerar o requerimento, depois que você gerar o requerimento, aí eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou consultar o novo requerimento que está em aberto aqui. Aí você vai enquadrar o requerimento e tem todos esses estudos
para você, e caracterização, como a gente tinha visto antes, formulário de caracterização do empreendimento, captação superficial, formulário de caracterização de abastecimento industrial, formulário de caracterização do empreendimento industrial e formulário de caracterização do empreendimento licenciamento para mineração. Então, tem todos esses estudos que é necessário, a parte de outorga, captação superficial, os relatórios, a manifestação do município, a certidão de uso do solo, plano de gerenciamento de resíduos, de localização do empreendimento, planta georreferenciada, projeto básico ambiental, proposta de execução de educação ambiental, que é o programa de educação ambiental, certidão de expedição mineral, você tem que ter, comprovante de registro cadastral, que é aquele que a gente estava falando do CEAPED, que é lá feito no IBAMA, a cópia do auto autorizativo anterior, se tiver alguma licença, você posta, o PGR, que é o programa de gerenciamento, está lá para você baixar, proposta de educação ambiental, mais uma vez, que a gente está trabalhando 2 licenças aqui, relatório consolidado de todos os planos e programas, certo? O PGRS, o relatório da LI anterior e o plano de fechamento de mina, certo? Quando couber. E F do proprietário, certo? Então, pessoal, basicamente é isso aí que a gente está vendo no processo de licenciamento no INEMA. Mas aí tem outros tipos de licença que a gente vai ver aqui agora, né? Aí você vai fazer o requerimento, solicitação de requerimento de licença, né? Aí você vem aqui próprio requerente, e aí tem aqui regularização ambiental do empreendimento, foi o que a gente estava vendo agora. Tem declaração de transporte de resíduos perigosos, e aí você faz também, e a declaração de inexigibilidade, e aí a gente vai ver aqui. Então, na declaração de inexigibilidade, você vai ver o enquadramento da atividade: agência de viagem, aluguel de manutenção de banheiros químicos, aquisição de aparelhos eletrônicos, aquisição, atendimento hospitalar, atendimento médico ambulatorial, tudo precisa de licença, certo? Você clicou em Next de licença, viu a atividade aqui, vou ver uma atividade aqui que a gente coleta e transporte de resíduos perigosos. Então você clicou aqui, inexigibilidade, e aí salvar algumas informações adicionais que precisa e pronto. Vou desmarcar aqui. Aí tem outras atividades aqui, uma infinidade de atividades: comércio varejista de tecidos, compra e venda de aluguel de imóvel, condomínios prediais, confecção de instalação de painéis, letreiros luminosos. Aí o município não tem como licenciar, você vem licenciar por atividade de inexigibilidade. Então, basicamente é isso. O sistema tem o CEFI, né? Você vem aqui, bota incluir nova atividade. Você tem perfuração de poços, nova atividade também. Aí você vem atividade não sujeita a licenciamento. E você tem requerimento, solicitar regularização, requerente próprio, e você tem a declaração de inexigibilidade, declaração de transporte de resíduo perigoso, a regularização do empreendimento, que é para vários tipos de licença, conforme a resolução do CEPRAM, aquela resolução que eu mostrei nas aulas anteriores, certo? De acordo com o enquadramento, e tem um cumprimento de reposição florestal também, que aí você vem e dá detentor do auto autorizativo, e aí você vem, ó,
autorização de supressão de vegetação emitida pelo órgão competente, aproveitamento de material lenhoso, reconhecimento de volume florestal, por exemplo, botar aqui. Não tem segredo. E aí você vem ao valor pecuniário referente a ser recolhido pelo cumprimento da reposição florestal. Pronto. Não tem dificuldade, pessoal. Qualquer coisa vocês ligam para mim aí, que a gente dá todo o apoio técnico, científico, profissional e atender a expectativa do cliente. Então nós estamos aqui à disposição. Essa aula foi uma aula bem resumida. Eu não posso dar uma aula para vocês usando o manual, tinha que ser de uma forma bastante informativa e que vocês pudessem pegar de forma prática o funcionamento do sistema, certo? Gostaria de parabenizar vocês que estão no 4º módulo e os demais que estão no 1º, está no 2º e que vai concluir o curso. E no módulo 4, a atividade é você fazer um dos programas lá, pensar em uma empresa, né? E vocês vão fazer um programa para atender uma condicionante ou um estudo, certo? Seja ele no município, no governo estadual, vocês têm que fazer essa atividade. Essa atividade 4, praticamente vocês vão finalizar o ciclo. Mas o módulo 5, a gente é só atividade, né? Para quem não foram me mandando as atividades. E o módulo 6 a gente vai falar só. Módulo 5 praticamente não existe. Vocês vão pegar tudo que vocês aprenderam e vão ter que mandar para mim. Não tem para onde correr, para chegar no módulo 6 para poder ter o certificado. O módulo 6 tem 2 atividades básicas, né? Então a gente já está chegando ao fim do nosso curso. Um grande abraço a vocês. Estou esperando lá no módulo 5 só para atividade.